Boa noite. Boa noite. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Magna. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Vou esperar mais um pouquinho, que o pessoal está chegando. Tá bom. Esse friozinho, né? De terça-feira. Friozinho. Meu Deus. Será quantos graus? Deixa eu ver. Ai, Alisson entrou também. Boa noite. 18 graus, tá escrito. O Olha também entrou aqui, ó. Ah, tá aí, né? Eu já quero Companheiro, participar, mãe. companheiro. Companheiro. Quer participar de tudo. O sol está chegando, a gente já vai começar daqui a pouquinho. Nós combinamos o batom hoje, Magna. Engraçado. Pra mim tá parecendo diferente. O meu é rosa e o seu? O meu é também, só que acho que é um pouquinho mais fechado. O meu é aquele que ninguém conhece, que chama Grape da. Nossa, já usei muito esse batom. Eu adoro. Ganhei de aniversário agora dois, porque de tanto chorar que eu não tinha. Ah, legal. Então vamos esperar o pessoal chegar, a gente conversar, né, sobre essa constelação aí sistêmica. Um assunto encantador que muda vidas, né? Com certeza. Eu fico impressionada com os conhecimentos da terapia sistêmica, das constelações. Realmente é um grande aprendizado, algo que muda a nossa vida para melhor. Com Quem dera certeza. a gente já fosse educado, né, desde a da pré-escola, sobre as leis sistêmicas, sobre a terapia sistêmica, sobre psicopatologia também, coisas que as pessoas pensam que são exclusivas dos psicólogos, mas que não são e não deveriam ser, né? Deveria Exatamente. ser conhecimento geral. Eu acho que o bom é que agora, né, o próprio termo, né, constelação e a questão da constelação, a pedagogia sistêmica está sendo colocada como tema, né, está sendo falado. Então, Uhum. isso é muito bom. Sim. Vamos ver para onde a gente está caminhando, né? Foi um grande impacto essa pandemia para a gente. E Exatamente. as escolas tiveram que passar por computador, né? Tiveram que entrar na casa das crianças. É, o pessoal está chegando aí. Ana Diniz, boa noite. Boa noite, Ana. Eu acho que a gente já pode começar, né, Ana? Sim, eu ia te falar isso. Então vamos lá, eu queria que você mais uma vez se apresentasse, porque as pessoas ainda estão chegando, mas a live vai ficar gravada, né? Lembrando que hoje a gente está fazendo a nossa última live dessa série de lives, né? Que a nossa intenção foi tratar de assuntos relacionados à saúde mental. Então, hoje a gente está fechando com essa live, mas tenho certeza que outras virão, né? E tem outras novidades aí, mas que a gente vai falar depois, né, Magna? Então, vou deixar você se apresentar. Eu sou a Magna, eu sou de Belo Horizonte, sou psicóloga clínica, desenvolvo alguns projetos, podcast,
Sou professora de graduação e pós-graduação em psicologia e sou uma consteladora, né? Eu atuo no consultório com terapia cognitiva, sistêmica, eu atendo casais, atendo famílias, e eu sempre gostei muito das abordagens sistêmicas, da teoria sistêmica, e recentemente eu fiz a minha formação em constelação, que foi, eu posso dizer assim, um divisor de águas na minha vida. Fez grande diferença para mim adquirir os conhecimentos que Bert Helling trouxe para a gente, que a teoria das constelações e que a prática também trouxe. E eu acho que esse é um conhecimento que todos deveríamos ter. Tem um público que é específico, que é muito, está muito no meu coração, que é o público educador, né? Eu fiz doutorado com dor crônica, fibromialgia, e a maioria das pessoas que me procuravam, que procuravam a universidade, procurando ajuda, eram educadoras, né? Muitas vezes eu converso com as pessoas, eu estou fazendo uma pesquisa com dor crônica, minha mãe tem. E qual que é a profissão da sua mãe? Era professora, ou foi professora aposentada. Então, eu comecei a reparar o número de professores, de educadores que sofrem muito com problemas de dores crônicas. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre isso, assim, o que eu imagino que aconteça e quais são as saídas, quais são as possibilidades para sofrer menos. Por que a gente sofre tanto, né? Para começar, então, eu queria falar um pouco da sistêmica, que é uma abordagem que eu gosto demais, eu não consigo pensar, apesar de ser terapeuta de pessoas, de indivíduos também, eu atendo família, atendo casal, mas a maioria dos meus clientes são indivíduos. Não é possível enxergar as pessoas isoladas, achar que aquele ser, aquela pessoa que está ali, que tem um problema, ela tem um problema que é só dela, ela tem a solução que é só dela, tudo é só ela é um ser desgarrado do todo. Eu nunca consegui enxergar dessa forma. E eu entendo que a família é muito importante, e não só a família nuclear, a família extensa. E com os meus estudos com a constelação, eu vi também a importância dos nossos ancestrais, as gerações e gerações passadas, como eles estão presentes hoje aqui nas nossas atitudes, que muitas vezes a gente percebe na constelação que não são nossas. A gente tem uma mania de acreditar que nós somos senhores de nós mesmos. Mas isso é tão complicado, né? Assim, isso é tão óbvio que não é verdade. Numa primeira sessão de terapia, a pessoa que acredita nisso, ela já sai entendendo que não é assim, né? Que nós temos pontos cegos, que nós somos capazes de coisas que nos fazem mal, né? Que nós nos sabotamos, que nós fazemos errado, sabendo que está errado, e nós nos prejudicamos. Então, a gente não é tão senhor assim, mas também a gente não é igual folha ao vento, né? A gente tem escolha, a gente tem decisão. Mas para decidir melhor, a gente precisa entender melhor o que acontece. A gente precisa entender o nosso sistema, porque muito do que nós trazemos na nossa vida atual é reflexo do nosso sistema. E por sistema eu estou dizendo pai, mãe, irmãos, tios, primos, avós, bisavós, tataravós, né? Tios, avós, que estão todos aqui dentro de nós e que estão influenciando as nossas decisões, a nossa vida, os nossos erros e os nossos acertos também. Acho que você tocou num ponto assim chave, né? Olhar o sujeito como um todo, né? Não olhar só o aluno, né? Levando para a escola. Olhar tudo que envolve aquele aluno, todo aquele sistema que está por trás daquele aluno, né? Isso que vai fazer essa diferença aí para a gente, né? Isso. E você falou uma coisa muito legal, Ana. Eu acho que essa sua fala, dessa forma, traz muita responsabilidade para o educador. Né? Tipo assim, você tem que olhar para a família da criança. Aí eu já fico até ouvindo as pessoas falam assim, meu Deus, mas é
eu tenho 30 alunos, eu tenho não sei quantas turmas, como que eu vou dar conta daquele ser ali e ainda vou ter que dar conta do pai, da mãe e conhecer tudo isso? Eu não dou conta, isso não é possível. E é Uhum, verdade, isso não é sim, possível, a gente precisa estabelecer limites. E aí, por isso que eu gostaria de focar aqui nessa live, nesse nosso encontro, no nosso autocuidado. ah, Porque do mesmo jeito que o aluno ele tem pai, mãe, avô, ele tem todo um sistema, ele tem centenas e milhares de ancestrais por trás dele, nós também temos. exato. E o mais importante é que a gente saiba, entenda isso e viva isso. Porque, como eu disse, na semana passada a gente fez uma live introdutória sobre constelação, que eu falei basicamente de alguns conceitos e eu falei que a gente tem leis, né? Que os sistemas, o que é um sistema? Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando só de família. Então, por exemplo, eu tenho uma psicoterapia sistêmica, ela quer dizer que é só família? Não, os sistemas as famílias são sistemas, mas a escola também é um sistema, né? Sim, Existem vários, a empresa é um sistema, existem vários sistemas. E as constelações familiares ou constelações sistêmicas, elas cuidam das questões que envolvem outros sistemas. E todos nós estamos envolvidos. Então, eu, professora, ou eu, aluna, eu estou numa escola, eu faço parte daquele sistema ali, para o bem e para o mal, mas eu também faço parte de um sistema anterior, que é a minha família. Então, eu gostaria nessa live de focar um entendi. pouco no educador, né? De falar quais são os comportamentos do educador, onde ele pode encontrar refúgio para não sofrer tanto, porque eu acho que vocês vão concordar comigo que o sofrimento mental, o sofrimento emocional dos educadores, ele é muito grande. E ele, no meu entendimento, como educadora também, como pessoas que trabalham com educadores, no meu entendimento também, isso também acontece por uma falta de entendimento das leis sistêmicas. E por não conhecer a lei, a gente acaba burlando essas leis. E aí a gente se perde. E aí a gente tenta quer dar um passo maior do que as nossas pernas e a gente adoece, né? Nós, educadores, É, adoecemos. esse educador que você fala, quando ele vai para a sala de aula, ele está levando também os pais, né? É isso que Exatamente. é isso que você está querendo colocar, né? E quando ele chega na sala de aula, ele chega, mas ele está carregando ali os pais, os avós, os bisavós, né? Ele tem a ancestralidade dele ali por trás. Exatamente. Exatamente. E a escola, com cada um dos seus funcionários, com cada um dos seus educadores e cada criança. Então, a coisa é mais complexa, mas eu não quero desesperar ninguém, tá? Eu estou aqui para tentar dar uma luz, ajudar no entendimento disso, para justamente a coisa ficar menos pesada, ficar mais leve. Assim, eu vou falar, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, pode colocar para a gente, vai ser um prazer tentar responder, porque eu estou aqui, eu estou colocando a minha verdade, eu estou colocando o meu ponto de vista, a forma como eu enxergo algumas coisas. Pode ser Uhum. diferente da forma de vocês. Se quiserem falar, vai ser um prazer ouvir também. Bom, vamos lá então na sistêmica, né? Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu tive aula de terapia sistêmica. Eu lembro uma aula que eu tive e a professora, né, falou assim do PI. PI era o paciente identificar no sistema. Então, imagine que nós, né, estivéssemos nós como psicólogos, vamos atender uma família. Essa família vai ter um PI, vai ter uma pessoa que ela vai nos apresentar, a família vai nos apresentar como o problema. Olha, a nossa vida estaria ótima se não fosse o fulano. Ou o fulano é o problema da família. E todo mundo concorda que o fulano é o problema, inclusive o fulano concorda que ele é o problema, né?
Então, sei lá, é o filho que não gosta de estudar, é o filho que bebe demais, ou é o pai. Pode ser qualquer pessoa daquele sistema. E ele é apresentado para gente como o problema. E nós chamamos essa pessoa de PI, paciente identificado. Mas identificado porque ele é a pessoa que se identifica e que é apontada também como problema, mas nós, terapeutas sistêmicos, sabemos que ele não é problema. O problema não está nele. O problema está no sistema e em todas as pessoas que fazem parte daquele sistema. A ponto de uma pessoa, problema, sair do sistema por algum motivo, por morte, por desaparecimento, e aí outra pessoa assume o lugar daquele PI. Sempre acontece. Eu lembro que quando eu ouvi isso lá na minha graduação, eu achei essa coisa mais absurda. Que coisa estranha. Será que é assim mesmo? Que coisa absurda. Isso foi muito chocante para mim ouvir isso. Mas, depois estudando, trabalhando, atendendo, eu fui percebendo que sim, isso é verdade mesmo, que é dessa forma que acontece. Né? Então, que a gente fala, né, nós terapeutas falamos entre nós que, por exemplo, uma criança, ela é o sintoma. O que é um sintoma? Um sintoma é um sinal, é um conjunto de sinais, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o meu casamento é ótimo com meu marido, mas o meu filho, aí eu tenho problema com meu marido porque o meu filho traz problema pra gente, porque a nossa relação é ótima. E aí a gente entende, nós terapeutas, que a criancinha ela é o reflexo dos. Então, se ela tem aquelas questões não são dela, não estão nela, estão nos. Mas os pais costumam não reconhecer isso. Eles costumam olhar e apontar o dedo, porque todos nós fazemos isso, tá, gente? Não é de maldade, não é premeditado, isso é uma forma de funcionamento, né? Dos sistemas é mais fácil a gente dizer assim, a nossa vida aqui não é boa porque meu filho está adolescente. Mas se ele não fosse adolescente, não tivesse nessa rebeldia toda, a nossa vida estaria ótima. Né? Hashtag, só que não, né? Não é simples assim. Os filhos são um reflexo dos. Mas a gente não sai falando, nós terapeutas não saímos falando isso aí por aí, né? E senão os pais não vão para terapia, eles vão chegar lá, achar que a gente pensa isso deles, eles não vão nem levar os filhos. E os educadores também têm, então, um olhar para a família e muitas vezes um olhar de julgamento, né? Chamamos de famílias desestruturadas, o fulaninho é assim porque a família dele não presta, porque o pai dele é alcoólatra, porque o pai dele é preso, porque o irmão dele é marginal, porque a mãe dele é controladora, porque o irmão dele é muito doente, a mãe dele não tem tempo para ele. E aí a gente acaba apontando dedos e julgando essas pessoas. O que nós vamos discutir aqui que não é certo, né? A gente fazer isso. E que todas as vezes que a gente faz isso, a gente traz um peso para a nossa vida. Então, é muito importante ter em mente, né, vocês, educadores, e não só educadores, no dia a dia, a gente tem em mente que não é legal julgar, né? Porque quando a gente julga, a gente fez um juízo, a gente às vezes até condena a pessoa, e a gente acha, né, quando a gente julga, a gente se coloca, na verdade, numa posição de superior. É como se eu fosse, eu sou a educadora, ou eu sou a psicoterapeuta, eu sei a verdade, eu sei o caminho. Esses pais são terríveis, eles não sabem educar os filhos, estas famílias, e o pior ainda, quando a gente generaliza. A gente passa isso para todas as famílias de todas as escolas. Então a gente fala assim, essas famílias, esses pais, isso é muito ruim, né? É ruim por vários motivos. É ruim porque não resolve o problema e é ruim porque traz uma carga muito grande para nós, educadores. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês hoje, que são as leis da ajuda. Né? Semana passada eu falei para vocês das leis do amor, né? As leis do amor,
que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Eu disse que sempre, todos os sistemas demandam isso, isso é lei. E todas as vezes que a gente quebra essas leis, a gente paga um preço. Então, o que é a hierarquia, né? Existe o grande, existe o pequeno. Existe hierarquia entre pai e filho. Existe hierarquia entre o pai do meu pai e o meu pai. Existe hierarquia entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. E essa hierarquia, constantemente na nossa sociedade, tem sido desconsiderada. E o problema é que isso tem consequências para nós, para nossa vida pessoal e para nossa vida como sociedade. A lei do pertencimento, né, diz que todos nós queremos pertencer, precisamos pertencer e que nós não devemos excluir nada nem ninguém. E a lei do equilíbrio entre dar e receber. Então, é muito importante que a gente sempre dê, né, e que a gente saiba receber também. Falei que o único dar que a gente não consegue dar na mesma medida é para os nossos pais, que eles nos deram que existe de mais valioso e que a gente nunca vai conseguir pagar, que é a vida, né? Então, isso é uma dívida impagável que nós temos com os nossos pais. E falei que entre, por exemplo, marido e mulher não poderia existir hierarquia, não poderia existir o desequilíbrio entre dar e receber. É que tudo isso gera problema no sistema. E hoje eu reservei para falar com vocês sobre as leis da ajuda, as regras para se ajudar, né? Todos nós, principalmente educadores, isso é muito comum no perfil do educador, da educadora, né? O coração grande, a vontade de ajudar a todos. Né? Estou aqui porque eu quero mudar o mundo, eu quero fazer a vida das pessoas melhor. Então eu quero dar. E aí muitas pessoas se equivocam porque elas começam a trabalhar e aí elas percebem quão complicado é o mundo, o quão complicada é a vida de algumas crianças que fazem parte da turma delas, que elas têm que lidar com problemas que para elas são insuportáveis, e ela toma o lugar daquela criança, ou do educando dele, ou da mãe, do pai, ou de alguém da família, e tem o desejo de mudar. E isso é muito ruim para todo mundo, né? As leis da ajuda dizem que a gente não pode oferecer ajuda para quem não está pedindo, que isso humilha, que você gera uma hierarquia onde não deveria existir. Então, isso, estou falando no contexto da escola, mas vale para tudo na vida, tá? Sabe aquela amiga que um dia passou por um problema, você foi lá e deu o melhor conselho do mundo, ela seguiu o seu conselho e deu certo? Pois é, ela não vai ser sua amiga mais. Porque eu dei mais, né? Porque às vezes você deu sem ela te pedir. E quando você faz isso, você gera uma hierarquia. E que não deveria existir entre você e sua amiga. A gente custa aprender isso, né? A entender que a gente só ajuda quando, eu sempre falo, né? Quando a luzinha tá verde. Porque às vezes a pessoa tá ali com um sinal vermelho e você quer ajudar, você acaba entrando assumindo, né, alguma coisa que não é para você assumir. Você passa por cima da pessoa. Você tira dela a dignidade. Você tira dela o direito de fazer por ela mesma. Então, isso é algo que a gente não deve fazer em hipótese alguma. E aí eu fiz algumas anotações aqui do que a gente não deve fazer, né? Então, vamos lá. Querer dar o que não tem. Gente, atira uma pedra aí, quem nunca fez isso? Né? Aquele educador que está ali com filhos, com a vida corrida, atribulada, ainda quer ir lá ajudar aquela criança ou aquela família, mas ela não tem tempo, ela não tem energia, ela não tem conhecimento, mas ela quer ir lá e quer ajudar. Então, esse é um grande problema. E eu vou falar para vocês os problemas do que a gente não deve fazer, e
A minha esperança é que isso traga paz no coração de vocês. De entender que você não está fazendo nada de errado quando você não vai lá e se sacrifica para ajudar alguém. Existem exceções, evidentemente, a gente tem que saber definir, saber qual que é a hora certa. Então vamos lá, se a pessoa não te pediu ajuda e você vai tentar oferecer algo que você não tem, vai dar errado, né? Como que você vai dar algo que você não tem? Então, não tenta dar o que você não tem. E aí entra no que a gente falou agora, né? Assim, eu também tenho o meu sistema todo aqui atrás de mim, com todas as minhas questões deste sistema que fazem parte de mim. Então, às vezes, eu tenho questões mal resolvidas no meu sistema e estou querendo aqui dar conselho para o outro de como resolver as questões do sistema dele. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho essa solução? Como que eu vou querer dar a solução para o sistema dele se eu não tenho solução nem para o meu? Né? Esse é um erro que a gente comete. Então, pensa bem se a sua vida tá tranquila, se a sua vida está boa, se você tem paz, se você tem energia, se sua vida está tranquilinha. Antes de você ir lá meter, né, o dedo na vida do outro para ensinar para o outro como é que faz. Então, antes de tentar mudar a vida do outro, olha para si mesmo e vê se a sua vida é uma vida exemplar. É uma vida como deveria ser, né? Então, não queira dar o que você não tem. Não queira consertar o sistema do outro se o seu sistema não tá funcionando, né? Tá capengando também. Então, não vai lá meter o bedelho lá na vida do outro. Um outro problema é quando a gente quer tomar algo, receber algo que a gente não precisa também, né? Isso gera um desequilíbrio nos sistemas. É bom, são leis e direitos, né? Se você tem o direito de receber, receba. Mas não aceite nada que não é direito seu, né? Outro dia alguém falou comigo que alguém falou assim, você pode vacinar. Eu vacinei no mês passado, mas foi antes disso. A pessoa falou assim, você pode vacinar porque você é psicólogo. Aí eu falei assim, mas eu prefiro deixar para outras pessoas que precisam mais. Mas você pode, é direito seu, porque você é psicólogo. Mas eu penso o seguinte, eu vou trabalhar no meu consultório físico uma vez por semana. Eu atendo no meu ambiente poucas pessoas, indivíduos, longe de mim, e eu vou trabalhar de carro. Quantas pessoas vão trabalhar de ônibus todos os dias? E trabalham em lugares que vem um monte de pessoas, num ambiente que ela não tem controle, que ela trabalha ali, ela fica 1h30, uma hora e meia no ônibus de manhã, uma hora e meia no ônibus de noite, trabalha o dia inteiro. Quem é que tem, né, no meu entendimento, quem é que teria mais direito de receber isso, né, de tomar essa vacina? Sou eu ou aquela pessoa? E aí, no meu entendimento, aquela pessoa deve ter mais direito do que eu, né? Se tem poucas vacinas, se tem menos vacina, então que seja para ela, porque ela tem mais risco do que eu. Quando chegou a vez dos educadores, eu também sou educadora, agora é a vez dos professores. Então, vamos vacinar os professores. Aí eu me senti no direito de tomar a vacina para mim, porque além de psicóloga, eu sou também educadora, e chegou a vez do educador, eu sou educadora, então eu estou no direito, eu fui lá e tomei a vacina. Entende? Assim, da gente colocar o que é justo. Né? Às vezes, mas você está falando que você pode, mas é justo. Eu não acho que seja justo para mim, porque eu sou psicóloga, eu tenho essa profissão, mas eu vou no meu consultório uma vez por semana. E eu vou de carro. E eu atendo num ambiente muito controlado. Então, é muito importante que a gente pense isso, porque nós não somos seres isolados. Então, da mesma forma como eu disse para vocês, que nós temos toda a nossa ancestralidade aqui dentro de nós fazemos parte de um sistema muito maior. Se as pessoas no meu bairro estiverem mal, isso vai me afetar. Se as pessoas na minha cidade estiverem mal, isso vai me afetar no meu país, no meu continente, no planeta.
se eu prejudico as outras pessoas, eu acabo prejudicando o que de humano também tem em mim, né? Então, essa ideia de que nós somos nós e que é o melhor para mim e o resto que se dane, isso é uma idiotice muito grande, um egoísmo muito grande e não faz nenhum sentido. Porque se os ursos polares se extinguirem, isso vai impactar na minha vida, aqui, morando em Belo Horizonte, né? Então, estamos todos interligados. Um outro problema que a gente tem, né, que eu vejo, eu volto a dizer que eu vejo muito isso em educadoras também, principalmente, e isso agora é do ser humano, às vezes a gente espera do outro o que o outro não pode nos dar. E aí a gente sofre de expectativa. A gente estuda, a gente forma e a gente descobre quais são as melhores formas de educar uma criança. A gente aprende o que não deveria nunca ser feito com uma criança ou contra uma criança e o que deveria ser feito. E aí, a gente vem desse mundo da teoria, lindo, perfeito, quando a gente entra na escola, a gente começa a ver que talvez a maioria daquelas criancinhas ali não tenham isso que a gente acredita que seja imprescindível. E aí a gente começa a cobrar da mãe, do pai, que dê aquilo. Só que a gente não entende muitas vezes que aquele pai e aquela mãe também não tiveram quando eles eram crianças. Então, que eles não fazem, tem exceções, tá, gente? Óbvio. Mas que normalmente eles não fazem isso por maldade. Eles fazem isso porque foi o que fizeram com eles. Então, não é legal também quando a gente coloca as nossas expectativas, porque eu li um livro, porque eu acabei de ler um artigo que saiu, que falou isso, que falou aquilo, que não pode ser. E aí, a partir de agora, não pode ser, e esse pai está errado, essa mãe está errada, a gente julga, condena. E a gente fica, no fundo, exigindo deles o que eles não têm para nos dar. Ô Magna, eu acho que quando a gente começa a entender esse contexto aí, né, que você acabou de falar, né, desse pai, dessa mãe, que tem uma história por trás, quando a gente começa a entender, a gente começa a escutar, a gente começa a observar aquele aluno, aquela família, porque o aluno chega na escola, mas por trás dele tem uma família. Então, a gente começa a parar de julgar, né? Pelo menos deveria, a gente começa a entender. Eu vejo isso porque quando a gente recebe uma família que tem algum problema e depois a gente convoca para uma reunião e ouve essa família, e essa família traz para a gente uma realidade que está passando, que já passou, parece que vira a chave, tudo parece que modifica, né? Porque a gente começa a entender aquele contexto que muitas vezes a gente estava ali julgando, né? Então, eu acho que ter esse olhar, né? Essa sensibilidade desse olhar ajuda, né? A gente a não julgar tanto, né? Porque acho que a grande questão da sistêmica, né, da constelação sistêmica é isso, é mostrar para a gente essa questão do julgamento, como é ruim esse julgamento, né? Errado, né? Não devemos fazer isso em hipótese nenhuma. Sabe por quê? Quando a gente faz isso, tem uma palavra que a gente usa muito em constelação, que é emaranhar. É simbolar. Quando a gente faz isso, a gente se embola naquele sistema ali também, né? Porque, veja bem, quando você vai lá e participa da educação de uma criança, você tem uma parte importante na vida dela. Você também faz parte do sistema dela, porque você impactou. Mas ok de você ir lá e fazer parte e seguir com a sua vida, fazendo parte de vários sistemas. O problema é quando a gente se emaranha ali. E quando a gente julga, a gente põe emoções negativas, a gente está se embolando e a gente está começando a fazer parte daquele sistema de uma forma que não é legal, de uma forma que os prejudica e uma forma que nos prejudica também. A gente acaba, né? É isso que eu ouço de muitos educadores, assim,
esse sentimento de sobrecarga grande, de sofrimento, assim, de falar assim, meu Deus, como te dar conta? Como que eu vou chegar? Vou dar aula, vou sentar ali com o meu aluno, vou ficar com ele, sendo que eu sei que na casa dele acontece isso, que a mãe dele faz isso. Quando você faz isso, você está se emaranhando naquele sistema e você está trazendo questões daquele sistema para a sua vida e isso está te pesando, te atrasando. Isso prejudica não só a ele, como a você também, né? Isso seria se emaranhar ali naquele sistema, uma coisa que a gente deve evitar a todo custo, né? Imagina uma pessoa num barco que está afundando e você está lá do lado de fora, na beirada do rio ou na praia, e você está vendo o barco afundando. Se você quer ajudar a pessoa que está no barco que está afundando, o que você faz? Você entra no barco que está afundando e afunda junto? Ou você fica de fora, chama socorro, manda uma corda, manda um colete salva-vida, orienta ela verbalmente do que ela precisa fazer? O que se faz? Você pula lá dentro e afunda junto? O que eu vejo são muitas pessoas muito bem intencionadas que querem do fundo do coração ajudar e que acabam pulando no barco que está afundando e afundam junto com a pessoa. Essa ideia tem a ver também com o abraço do afogado, né? Do afogando. As pessoas, quando estão afogando, ficam muito desesperadas, né? E o salva-vidas orienta. Se você não sabe como salva uma pessoa, mesmo que você saiba nadar, não entra para ajudar. Porque se você entrar, e você entrar, por exemplo, de frente para a pessoa, ela te agarra e te leva junto e você afoga com ela. Então, os salva-vidas falam, eles chegam por trás da pessoa. E eles pegam ela por trás, de forma que não tem como eles puxar a pessoa que está afogando, puxá-lo para que ele afogue junto, né? Então, até para ajudar uma pessoa, existem regras. Mas aí você vai lá, nota alguém afogando, chega lá na maior da boa vontade, você afoga e morre junto, né? Porque simplesmente você não sabia como é que ajuda. E a gente não ajuda doando tudo, porque tem uma questão aqui também que é muito ruim em alguns atos de ajuda, que é tirar a responsabilidade da pessoa que está sendo ajudada. Né? Quase que assim, não, peraí que eu vou assumir a sua vida por você, eu me identifico tanto com você, estou sofrendo tanto, então eu vou aí, vou fazer tudo por você, no seu lugar. E aí aquela pessoa ajudada, ela não tem responsabilidade mais pela própria vida. E tem um outro alguém ali ajudando, né? Isso também é algo que a gente não deve fazer, nem na escola, nem com colega de trabalho, nem com aluno, nem com pai de aluno, e nem na nossa vida pessoal, com qualquer pessoa, né? A gente tem que dar a cada um a responsabilidade por fazer. E aí entra aquela fábulazinha da borboletinha, que acho que talvez você já tenha até ouvido, né? Que é aquela ideia de que a borboleta estava lá tentando sair do casulo, fazendo um esforço, e parece que o esforço que uma borboleta tem que fazer para sair do casulo é um esforço muito grande. Ela demora tempo, é muita força que ela tem que colocar. Mas, quando ela faz isso, a asa dela se irriga com a linfa. E aí a asa dela fica forte, fica reta e ela consegue voar. Se ela não fizer essa força para sair do casulo, a linfa não vai para a asa dela e ela não consegue voar, ela cai no chão e morre. E aí conta a história, né, que um dia tinha um cara muito bem intencionado que viu uma lagarta fazendo um esforço muito grande para tentar sair do casulo e ele foi lá e cortou o casulo para ajudá-la, né, para evitar que ela fizesse aquele esforço. E aí a borboleta cai no chão e morre, né? Simplesmente porque ela não podia fazer o que ela precisava, que era voar, porque a asa dela não estava habilitada. Então, todas as vezes que a gente faz por um aluno, por um pai de aluno, por um colega, pelo nosso
filho, pelo nosso marido, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso irmão, a gente está tirando deles a possibilidade de fortalecer a asa deles para eles voarem o voo que eles precisam voar. É como se a gente tivesse cortado a asa. E isso é algo que é um pecado, né? Que a gente não deveria fazer e que tem consequências. Com certeza. Uma outra coisa que é muito ruim, que acontece também, eu vejo com uma certa frequência, são pessoas que tratam os outros como crianças. E como crianças aqui a gente está querendo dizer como incompetentes. Né? Então, tem uma mãe ali que é abusada fisicamente pelo marido, e aí eu percebo isso na criança, eu vou e converso com a mãe, e eu começo a tratá-la como uma pessoa incapaz, né? Como uma pessoa vítima, eu começo a tratá-la como vítima de um marido perverso, e tiro dela toda a dignidade de lutar contra isso e de resolver a própria vida. E aí eu vou entrar lá no meio e eu mesma vou tentar resolver, né? Esse tipo de comportamento acontece também muito na família, quando o marido e a mulher brigam e aí tem alguns filhos que entram lá para separar a briga. Olha só, a quebra da hierarquia. O filho acha que ele é grandão, né? Ele tem que ir lá resolver, tem que defender a mãe do pai ou vice-versa, né? E isso é uma quebra de hierarquia, isso é tratar o outro como incapaz. Quem é a mulher ou o homem que precisa de um filho, de uma criança, para ir protegê-lo do cônjuge, que é a pessoa que ele escolheu e que ele é adulto e que ele está ali vivendo com ela, né? Uhum. Quem é você para ir lá e tratar alguém da sua equipe, ou algum pai ou alguma mãe, como uma pessoa incapaz, que não dá conta de resolver a própria vida e que você vai querer entrar lá para resolver por ele, porque a pessoa não sabe, então você entra, você liga, você dá o telefone, se a pessoa não ligar, você liga você mesmo, e entra de forma tal na vida da pessoa que você vai se emaranhar naquele sistema. Você vai se enrolar ali e você vai ter que colher consequências daquele sistema também. O que mais? Poupar de algo que o cliente mesmo precisa carregar, né? Assumir as responsabilidades e as consequências, né? Às vezes a gente não quer que aquele aluno assuma uma consequência de algo que ele fez, porque ele sempre foi tão bom aluno. Foi só dessa vez que ele deslizou, que ele cometeu um erro, e aí esse foi só o problema, tadinho, então eu vou eximi-lo de pagar pelo erro dele. Isso também é algo que é complicadíssimo de se fazer. Isso não é certo. A vida, a natureza não nos poupa dos nossos erros. E isso é o certo. A natureza, ela faz da forma que deve ser. Eu estou correndo um pouco porque a gente já é 15 para as 8, para as 9, Está né? quase acabando. Mas de tudo que você está falando, eu acho que a gente pode dizer assim que as constelações, elas nos ajudam nas relações, né? Nessa relação com o outro. Eu acho interessante que você falou assim, eu quero focar no professor, né? Quando você começou, você falou que queria focar no professor. A gente também precisa entender que o professor, ele tem um sistema dele, né? Ele também cansa, ele tem marido, ele tem filho, ele tem o próprio filho, ele tem a vida dele, né? Tem o cachorro aí, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está lidando com um ser humano. E às vezes eu acho que isso falta também nas relações. E quando a gente vai estabelecendo essas ordens, entende, né, sistemicamente, né, que existe um sistema, que cada um tem que estar no seu lugar, a gente começa também, eu acho que fica fácil também entender esse professor que está ali, que também tem que lidar com o sistema dele, que também traz lá, às vezes pode ter até questões com os próprios pais, né?
porque às vezes o professor chega na sala de aula e se depara com uma criança que tem uma mãe ausente, mas que talvez aquilo ali também tenha a ver com a história dele, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim. Eu quero que me taque uma pedra aí. Quem, pode me tacar uma pedra agora, quem está aqui e que se cuida. E que fala assim, não, eu sou educadora, mas eu cuido da minha saúde emocional, cuido da minha saúde física. O que eu falo para os pais dos meus alunos lá da escola fazerem, eu faço. Quero que me taque uma pedra aí a pessoa que faz isso, né? E se cuida. Porque às vezes a gente sabe na teoria, você tem que fazer tal coisa, né? Você tem que tirar um tempo de qualidade para ficar com seu filho. Então, e você, educador, você faz isso? Ah, você tem que resolver o problema com seu marido. Não pode continuar assim. Você, educadora, fez isso? Você faz isso? Né? E é exatamente isso que você está falando, né, Ana? Então, assim, todos nós temos as nossas questões. Antes de falar ou de querer ajudar o outro, nossa, eu estou tão compadecido daquela mulher, coitada, ela sofre demais. E vou lá ajudá-la. Você tem condições de ajudá-la? Ou será que você precisa de ajuda? Às vezes a gente está numa posição que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém para nos abrir um caminho, para nos dar uma mão, nos dar um ombro. E a gente não tem isso e a gente está lá oferecendo uma mão, um ombro para o outro. Né? Entra naquela questão a primeira que eu coloquei, que eu acho que é extremamente comum, é querer dar o que você não tem. E sim, você vai se doer muito, veja bem, lá na sua escola tem dezenas, centenas de casos, né? Na escola que você trabalha. Mas você vai focar em alguns. Alguns vão falar mais forte no seu coração. Por quê? Porque isso tem a ver com a sua história, né? Então, a criança tem um pai que é assim, uma mãe que agiu com ela dessa forma, e aí eu tomo as dores daquela criança porque a minha mãe ajuda daquele jeito comigo também. Então, eu vou lá, atropelo aquela criança, tomo as dores dela para mim, dirijo a minha raiva contra a mãe dela, maltrato, coloco contra a parede, exijo da mãe dela coisas que eu não tenho direito. Não é o meu lugar exigir isso. E por que eu faço isso? Simplesmente porque eu não estou conseguindo me controlar e estou atuando, trazendo para essa relação aqui coisas que estão no meu sistema e que não estão resolvidas por mim. Então, eu não sou a guerreira justiceira que eu tenho que ir lá brigar com aquela mãe e apontar o dedo para ela, julgá-la, sem entender o sistema delas. E fazer isso sem me emaranhar. Porque se você entra nesse nível, você se emaranha ali naquele sistema dela, você começa a fazer parte e isso tem consequências desagradáveis para a sua vida e logo para o seu sistema também. Então, sim, Ana, quando a gente faz isso, o que fala no nosso ouvido escutador são aquelas questões que têm a ver com a nossa própria história, com as nossas dores. É aquilo que nos dói. Às vezes a gente anda por aí, a gente não vê um monte de injustiças e desigualdades que incomodam tanto outras pessoas, mas que a nós meio que indiferente, né? E isso tem a ver com a minha história, com os meus valores. Eu posso dizer assim, que essa questão do o sistema, né, familiar, quando eu coloco o sistema familiar em primeiro lugar, eu deveria colocar o sistema familiar em primeiro lugar desse aluno, e qual que seria a ordem ali das relações professor, aluno, família? Como que seria se é que olha só, a gente existe? tem vários sistemas, né? A gente tem o sistema escola. Nesse sistema escola, a gente tem o Estado ou o município, que são outros sistemas. A gente tem o Ministério da Educação.
é um outro sistema. A gente tem um sistema familiar daquela criança, a gente tem um sistema familiar do educador. Então, são várias coisas que estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem que haver ordem, existem leis que não podem ser quebradas. Então, por exemplo, alguma escola pode fazer diferente do que o MEC está dizendo que tem que fazer? Não. Não, né? Mas o Estado pode mandar na escola do município? Ou o município pode mandar na escola particular? Até certo ponto, porque também tem as diretrizes de cada esfera, de cada sistema que a gente tem que seguir, né? Mas imaginemos uma escola particular, então eu tenho o MEC, tenho o município, tenho o Estado, tenho as diretrizes que eu tenho que seguir, mas aquela escola é minha. Minha, Magna. Eu sou dona, né? E aí o meu sistema está muito ali, né? Aquela escola faz parte do meu sistema e todos os professores que vierem trabalhar, os educadores, qualquer profissional da escola fazem parte também do meu sistema e aí chegam aquelas criancinhas com os sistemas delas. O que o educador precisa ter muito claro, ter em mente é o seguinte: não mistura. Não se mistura. Respeite as leis. Não vá lá e dá o pitaco na vida, naquela família. Entenda, compreenda, aceite. Não exclua. A gente não deve excluir nada nem ninguém. Bert Helling fala assim, por exemplo, numa família, num sistema em que o indivíduo foi assassinado, né? Imagina, você tem um tio-avô que foi assassinado. Segundo as leis sistêmicas, o assassino faz parte daquele sistema. Uhum. Então, a partir do momento que o indivíduo mata o outro, ele passa a fazer parte também daquele sistema. O que a gente faz? A gente quer assassino no nosso sistema? Alguém matou meu tio-avô, eu quero ele fazendo parte do meu sistema? Não quero, mas ele faz. E eu tenho que honrá-lo, eu tenho que aceitá-lo, eu não posso excluí-lo do sistema, porque ele foi um ser que, por um ato terrível, ele entrou no meu sistema. Mas ele entrou. Né? Como, por exemplo, nas famílias, nos casais, a gente às vezes vê muito problema, porque, por exemplo, o cara era noivo, e aí ele conheceu uma outra mulher, ele terminou com a noiva dele, casou com aquela outra mulher que ele conheceu. A ex-noiva, quer dizer, não existe ex na constelação, a gente não fala ex, a primeira noiva dele, ela faz parte do sistema. Aquela que casou com ele, ela é a segunda. Antes dela veio uma outra que não deve ser excluída, que não deve ser desconsiderada. Percebe? Então, o que nós, educadores, muitas vezes fazemos lá na escola, a gente identifica uma família que não é uma família que a gente chamaria de funcional, é uma família que tem muitos problemas, e a gente julga aquelas pessoas e a gente toma atitudes para excluir pessoas, para hostilizar pessoas daquele sistema. E nós não temos o direito de fazer isso. Uhum. Se a gente faz isso, a gente se emaranha e a gente vai colher problemas disso. A gente tem que saber, lembra que eu comecei falando lá do PI, que é o paciente identificado? Todo sistema, ele trabalha para se equilibrar. Ah, mas eu tenho na minha família uma irmã que é muito problemática, mas o sistema está equilibrado. Se a sua irmã problemática sair por algum motivo, porque ela morreu, porque ela desapareceu, alguém vai assumir o lugar dela. Alguém vai ser o PI, porque sempre tem um PI. Então, se eu excluo aquele PI, não quero esse PI. Excluo ele, vai aparecer outro. Eu vou excluir, não vou excluir, vai sobrar o quê? Não sobra nada. Tá acabando, mas eu quero ver se eu consigo te perguntar uma coisa. Por exemplo, você falou que
o professor, o educador, ele não pode se emaranhar no sistema, né? Nós não podemos entrar no sistema do outro. Mas quando o professor ele reconhece no aluno a família desse aluno, ele está recebendo aquele aluno com a família, seja com o pai alcoólatra, com a mãe omissa, né, com todos aqueles problemas que a família possa ter, ele está dando a esse aluno uma oportunidade diferente, não posso falar, posso dizer assim, né? Porque ele está reconhecendo aquele sistema mesmo com todas aquelas falhas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a enxergar também dentro da escola. A gente tem que começar a incluir mais do que excluir. Então você inclua a família tortinha daquele aluno. E a família dele, ela é tortinha, mas ela é dele. Como a nossa também não é direitinha, não, né? A nossa família também é tortinha, mas ela é a nossa família. Uhum. Ela foi a família que eu precisava ter. Né? E aí você tem uma família que você julga que não seja uma boa família, e você condena essas pessoas e você exclui. E bem que isso vai fazer? Nenhum, isso não vai mudar a vida daquela família para melhor e não vai ajudar o aluno. Mas se você aceita e inclui a família dele, você tem uma chance de, fazendo parte daquele sistema ali, como educadora da criança, de ajudá-la a encontrar um caminho melhor. Talvez o grande erro, né, nosso, né, vou falar assim, é realmente julgar e às vezes não entender que quando o aluno às vezes chega na escola com um problema, por exemplo, chegou com um uniforme sujo, né, deixou um material, às vezes a gente julga assim, a mãe é irresponsável, né, a mãe não deu atenção, cadê o pai, cadê a mãe? Mas o que será que estava ali por trás, né? O que tem além do que a gente está ali vendo ali? Então, começar a entender também aquelas coisas. E às vezes, a gente corre o risco até de fazer algum comentário que vai desagradar a criança. Porque quando você fala assim, não, a sua mãe esqueceu, provavelmente ela estava ocupada, né? Mas foi hoje, aconteceu isso só hoje, né? Amenizar essa falha, não apontar isso como uma coisa assim terrível, né? Porque veja bem, o filho, ele é 50% a mãe e 50% o pai. Se você critica a mãe dele para ele, você está criticando ele. Exatamente. E você está excluindo ele também. Então, a gente não tem esse direito. A gente não deve julgar. Jamais. Aceita o que é, inclua. Né? Só para finalizar, eu vou contar uma história que... Acho que já tá bem em cima, mas vamos lá. Tá, vou tentar finalizar. Bert Hellinger, quando ele estava na África, foi quando ele começou a pensar nas constelações, ele estava numa tribo Zulu. E lá, quando a pessoa nasce, os mais velhos olham para a criança e criam uma música para ela. E nessa música conta as qualidades que ela tem, né? Isso quando ela nasce. E aí, essa música é cantada para aquela criança durante a vida dela. Dizem que se aquela criança que cresceu, um dia se tornou adulto, se ele cometeu um crime, a tribo chama aquele indivíduo, coloca no meio de uma roda e canta para ele a música dele, para lembrá-lo de quem ele é. Que aquilo que ele fez não é dele, não pertence a ele. Então, vocês estão percebendo que aqui a pessoa cometeu um erro, a gente pega ela, encarcera ela. Lá eles trazem para o meio do grupo e cantam para ela, para lembrar de quem ela é. Eles incluem. Nós excluímos. Por isso nós estamos tão disfuncionais quanto a gente está. Verdade. A Andréia está dizendo que conhece a história. Eu acho que agora é só finalizar mesmo, né, Magna?
porque senão vai encerrar. O Instagram vai nos encerrar se a gente não encerrar. Exatamente. Então, quero só te agradecer. Chegamos ao final dessas lives, né? Dessa série de lives. Mas a gente tem surpresas aí, tem novidades para vocês, quem nos acompanha, quem está nos seguindo aí. E agradecer essa parceria, acho que foi muito bom, aprendi muito. A gente acha que está fazendo para o outro, mas a gente faz para a gente também, porque a gente também aprende muito, mexe com algumas coisas da gente, né? Então, é muito bom poder passar um pouco. Quando eu falo. Exatamente, a gente pensa assim, nossa, eu estou estudando isso aqui para falar para alguém, mas na verdade acho que a gente está estudando também para nós, né? Então, tudo faz parte desse crescimento. Então, quero agradecer muito, agradecer vocês aí que estiveram com a gente, que estão nos acompanhando. Nós vamos programar outras lives, outras coisas. Continue aí nos seguindo, a Magna, @ sem drama. Sem drama, por favor, né? E tem o outro Instagram, né, do Mensana, @ Tem Projeto Mensana. Projeto Mensana, que é um projeto de atendimento voluntário de psicólogos. Exato. Então, pode seguir no Projeto Mensana e no Sem Drama, por favor. Sem Drama, por favor, no Instagram. Isso aí. Então tá, gente. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, Ana. Adorei as nossas lives. Muito, muito obrigada. Sou muito grata. Obrigada a você. Quem quiser deixar perguntas aí, mandar perguntas para a gente, sugestões de outros temas, tanto para mim quanto para a Magda, manda para nós, tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Fala tchau. Beijo. Tchau, gente.